Então, eu gostaria só de retomar um pouco como é que nós chegamos à Escola Normal da Praça. Eu digo nós porque foi um grupo de professoras do Estado que vieram fazer mestrado na PUC São Paulo, na área de História Social, e nós juntas começamos a vasculhar no imenso território que já estava desmembrado da Escola Normal da Praça. Como no final da década de 80 eu tinha terminado uma tese de doutorado em torno do IDORT, do Instituto de Organização Racional do Trabalho, eu tinha percebido que muitos dos fundadores ou organizadores do IDORT também tinham assinado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1902, e também estavam envolvidos com uma nova forma de educação. Portanto, não era só um novo conceito e uma nova forma de trabalho racional moderno que surgia em São Paulo. Junto ao IDORT se desenvolviam uma série de outras formas de construção do chamado homem novo para o trabalho moderno. E entre os inúmeros materiais que nós localizamos na Escola Normal da Praça, nós conseguimos encontrar as fotos sobre o gabinete de psicotécnica da escola. E isso nos impressionou muito porque tínhamos sinais de um equipamento tecnológico a serviço da educação. Essa é uma questão muito forte porque, de um modo geral, passa-se a ideia de que a educação é feita sem técnica ou tecnologia. E, na realidade, todo ato de educação, na perspectiva da racionalização do trabalho e da produção de novos trabalhadores, ela tem submerso ou subjacente a questão de técnicas que remetem a Taylor, a Ford e a outras formas de organização, inclusive no campo da educação, a Dewey, que foi a personalidade norte-americana que estava trabalhando com essas questões nos Estados Unidos. O que nos impressionou muito na época foi a percepção de que São Paulo não estava em nenhum minuto atrás do que estava acontecendo nas outras grandes metrópoles. Acho que foi um dos primeiros momentos em que a gente percebeu a simultaneidade entre a construção da metrópole paulistana e de outras metrópoles nos Estados Unidos e na Europa. Então, esse gabinete de psicotécnica nos levou a uma discussão muito grande sobre os equipamentos voltados para a educação escolar, para a escolarização de crianças, jovens, adolescentes e para a formação de professores. Então, foi nesse sentido, esse grande investimento públicos na época que nos colocaram diante dessa descoberta, no sentido mesmo de descobrir como é que foi feita a formação e a educação em São Paulo a partir mais ou menos de 1914, quando vem um psicólogo italiano para São Paulo e que durante a Primeira Guerra aquilo ficou latente, parado, sendo retomado em 1927, quando chegam a São Paulo outros psicólogos ou outros pensadores intelectuais voltados para a racionalização. Portanto, isso nos mostrava a longevidade e, acima de tudo, a antiguidade com que essas questões eram pensadas em São Paulo. Naquela ocasião, havia um investimento profundo, uma largueza de percepção do significado da formação e do chamado letramento das populações, até mesmo dos grupos populares. Então, é nessa perspectiva que a gente lastima que esse imenso acervo que estava reunido na Escola Normal Caetano de Campos tenha sido desmembrado, levado para diferentes lugares, a ponto de separar o laboratório de química, o laboratório de física, do laboratório psicotécnico, de psicologia experimental, onde os testes vocacionais orientavam as formas de educação
ou as formas de trabalho a que seriam destinados as diferentes capacidades e habilidades dos diferentes alunos que passaram a entrar em contato com esse grande universo da Escola Normal Caetano de Campos. Hoje, quando passamos na Praça da República e percebemos um Caetano de Campos quase que fazendo parte da paisagem natural da região, e inclusive como que já sua imagem esmaecida no meio de outras imagens da feira, nós não conseguimos pensar, ou pelo menos imaginar, como é que essa grande construção se destacou aos olhares dos paulistanos das décadas iniciais da metropolização de São Paulo. A sua grande imponência e a sua distância em relação aos demais elementos que depois se aproximaram formando a Praça da República, ainda era algo que vai sendo construído no decorrer do tempo. Infelizmente, no decorrer do tempo, quando a escola integrava a paisagem da cidade, a escola também perdia a valorização, o destaque e o pioneirismo que ela tinha assumido desde os anos 10, 20, com destaque a partir dos anos 30 e 40. E hoje é uma memória que está fragmentada. É uma memória que corre o risco de perder o seu sentido se não tivermos a possibilidade de encontrar pessoas como Patrícia para desenvolverem um minucioso trabalho de busca, de coleta, de organização, de ligamento das datas, das imagens, das fotos e também das práticas educacionais. Acho que esse trabalho é de uma grande importância e precisaria ser respaldado no sentido de formar verdadeiramente um museu da educação em São Paulo. Se temos hoje até um museu de futebol, por que não pensarmos no museu de educação, ao lado ou vis-à-vis o próprio Museu da Língua Portuguesa? Porque foi na Escola Caetano de Campos que a língua portuguesa foi instituída como uma forma de sociabilidade e de educação dos jovens daquela época. É significativo que as 3 primeiras disciplinas obrigatórias ao nível da Escola Normal da Praça fossem língua portuguesa, história e geografia do Brasil. Portanto, eram voltar-se para o Brasil, para as suas formas de vida, para as suas formas de organização, para, inclusive, as suas formas de transformação. Então, é um trabalho que precisa ser respaldado e que precisa ser multiplicado por agentes públicos, educacionais e culturais, no sentido de pensarmos as bases, o subsolo, ou, se quisermos, a arquitetura da nossa forma de profissionalização a partir da Escola Normal Caetano de Campos.